no evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 1, e nós vamos ler a partir do versículo de número 26, do 26 ao 38. No sexto mês, isto é, no sexto mês da gravidez de Isabel, no sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Até aí nós temos lido o versículo 38. Eu gostaria de falar sobre a Virgem Maria. Ela é uma menina que não deve ter mais do que 15 ou 16 anos de idade. Com certeza os seus cabelos eram negros, eram longos, apareciam por debaixo de um véu de tecido muito grosso, de algodão grosso que se usava naquela época. Ela cobre a sua cabeça como faziam as mulheres nos seus dias. Ela é muito simples. É uma menina que vive numa casa pobre. O mundo em que essa menina viveu era um mundo muito diferente do nosso. A casa em que essa mocinha de 15 para 16 anos viveu era uma casa muito simples, não tinha banheiro. Naquela época as casas não tinham banheiro, não tinha água encanada. Os hábitos dessa mocinha são também hábitos muito singelos. Ela dorme todas as noites assim que o sol se põe e fica escuro, e acorda todos os dias antes que o sol nasça no horizonte. Ela deve ter tido a sua primeira menstruação há pouco tempo, porque ela está prometida em casamento, e era hábito dos pais naquela época prometerem as suas filhas em casamento logo depois que tivesse tido a primeira menstruação. E ela foi prometida a um carpinteiro da cidadezinha em que ela viveu, que também é muito pobre, e que esse carpinteiro chamado José deve, nesse período da sua vida, estar preparando para ter essa menina na sua cama como sua mulher. Ela ainda é virgem e espera o dia das núpcias. Então a vida de Maria era uma vida muito despretensiosa, sem muitos sobressaltos. O que de inédito, de maravilhoso pode acontecer para sacudir a vida de uma mocinha que vive numa cidadezinha pequenininha, há mais de 2000 anos atrás, num mundo que não tinha rádio, nem televisão, nem banco, nem farmácia, nem restaurante. Ela, com quase toda certeza, era analfabeta, porque as mulheres naquela época eram proibidas e vetadas de estudarem e lerem. Então ela não sabe nada sobre o mundo de Sócrates, não conhece as tramas do poder em Roma e de César, que era o imperador romano. Nunca essa menina recebeu uma carta na vida. E nesse
mundo despretensioso, singelo, simples, humilde, pobre. Num dia qualquer, essa mocinha tem uma experiência espiritual arrebatadora. A virgem que se prepara para se casar com José recebe um anjo e tem uma visão de um anjo, que é o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel aproxima-se dela e a saúda, dizendo: alegre-se, salve, que significa alegre-se, viva, agraciada. Numa outra tradução diz cheia de graça. Salve, cheia de graça. Alegre-se, agraciada. O Senhor está com você. Quando eu comecei a estudar e a ler e a meditar nesse texto das Escrituras, eu confesso para vocês que eu tive muita dificuldade. E passei a semana inteira com esse texto. Li, reli, li de novo, reli mais uma vez, guardei ele comigo, li de noite antes de dormir, fui dormir com ele na minha cabeça, fui correr. Essa semana eu tive que correr uns treinos longos, que eu estou me preparando para correr a maratona, e eu corri 30 quilômetros. Eu digo, eu vou correr com o texto de Maria na minha cabeça. E corri 30 quilômetros com Maria na minha cabeça, porque eu não queria falar de Maria nem com a posição católica, apostólica romana, e nem com a posição protestante evangélica sobre Maria. Eu queria a Bíblia, eu queria que Deus falasse para mim e tocasse no meu coração sobre a Virgem Maria e o significado desse encontro com este evento tão singular, tão único. E eu queria me descontaminar das posições religiosas católica romana ou protestante evangélica com respeito a Maria. Eu queria deixar que a Bíblia falasse para mim e que eu entendesse e que eu conseguisse captar no meu coração, para entendermos o que é que significou para essa menina, uma mocinha de 15 anos de idade, 16 no máximo, que foi que significou para ela esse encontro com esse anjo. E por mais que eu lesse, e por mais que eu meditasse, e por mais que eu estudasse no texto, eu confesso que eu fiquei muito tempo patinando, sem conseguir mergulhar no mistério do que significou o encontro da Virgem com o anjo. Até que de repente, um dos versículos saltou aos meus olhos, que eu acredito que é o parágrafo-chave para nós entendermos na nossa meditação o que é que significou o encontro de Maria com esse anjo. E o parágrafo-chave, a palavra-chave, quando Maria tem esse encontro e o anjo aproxima-se dela e diz o que ele disse, fez um anúncio de que ela vai ficar grávida, de que ela vai gerar o Salvador, de que ela vai ser mãe de Jesus. A resposta de Maria para o anjo foi: eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo, faça-se em mim, venha sobre mim. E quando eu li esse texto, eu entendi que esse texto era o eixo, era a chave, era central para nós compreendermos e para que o exemplo de Maria possa ser o exemplo para as nossas vidas. Como que Maria pode nos ajudar? Como sua vida pode ser uma inspiração para mim e para você? Primeira coisa que me chama muita atenção é que quando nós consideramos um privilégio servir a Deus, as visitações de Deus para as nossas vidas trazem alegria, não chateação. É uma alegria. Porque a expressão do anjo no versículo de número 28 foi de alegria. Quando ele se aproxima de Maria para fazer um anúncio de que ela vai ficar grávida, a saudação do anjo é salve, que significa viva, significa alegre-se, oba, oba. Uma visitação de Deus na vida de uma moça
E o anjo abre a visitação dizendo: viva, oba, alegria. Mas vamos pensar mais friamente. A visitação de Deus na vida da virgem ia, na verdade, bagunçar a vida dela. O que é que significou para a virgem receber o anjo e dizer para o anjo: faça-se em mim, cumpra-se em mim? Sabe o que é que significou? Que ela estava dando direito ao anjo de bagunçar com a vida dela. Você pode bagunçar com os meus planos, você vai bagunçar com os meus projetos, a minha vida não vai ser mais a mesma. O rumo que eu estava dando, que era um rumo simples, normal, normalíssimo de todas as meninas dos seus dias, despretensioso. Ela ia simplesmente casar, ter filhos, viver aquela vidinha simples, aquela vida de uma cidadezinha singela, sem muitas pretensões, sem luzes, sem holofotes, sem câmaras, sem aplausos, uma vida simples, obscura, como de milhões de mocinhas ao redor do mundo. Aí ela recebe uma visitação do anjo que vai tirá-la, essa visitação vai tirá-la de uma vida normal e vai lançar Maria num mundo de muita dor, muito sofrimento. Por isso que na minha cabeça dá um nó. Como é que você me chama para um compromisso que vai custar caro para mim e você diz: alegre-se? No mínimo que eu diria era o seguinte: se prepare. Se eu fosse anjo, eu chegava para Maria dizendo assim: prepare-se, vem chumbo grosso aí. Mas ele diz: não, alegre-se. Sabe por quê? Porque quando a gente ama, ser convocado não é difícil para nós, é alegria. Por isso que o anjo chega para ela e diz: alegre-se, Maria, alegre-se, porque o seu casamento vai ser perturbado. O seu marido José vai ser obrigado a dar explicações na cidade pelo constrangimento que ele vai ter de uma gravidez mal explicada. Com que cara José vai chegar na sociedade e vai dizer assim: minha mulher ficou grávida, isso foi uma obra de Deus na vida dela. Meu amigo, alegre-se, porque você vai passar pelo constrangimento de ser vista com um olhar meio de suspeita pelos seus pares. E numa sociedade, isso você tem que colocar a sua cabeça 2000 anos atrás, em que a virgindade era tão sagrada que as mulheres, quando iam para a primeira noite de núpcias, elas levavam um lençol, colocavam o lençol na cama, e quando deitava na cama, o sangue que porventura escorresse na hora em que a menina era desvirginada, tinha que ser levada para o pai da menina para mostrar que ela tinha se casado virgem. E quando não acontecia, ela podia ser arrastada para o centro da praça principal da cidade e ser morta por apedrejamento. E o anjo chega para Maria e diz: você alegre-se, porque você vai ser vista com suspeita. E a resposta de Maria que é importante: alegre-se, Maria, porque você vai gerar um filho, e esse filho vai ser o motivo de você ouvir o choro de muitas mães em Belém, que vão chorar a morte dos seus filhos, porque um rei vai perseguir o seu filho, e para conseguir alcançar o seu filho, ele vai matar outras crianças, e você vai ouvir o choro delas. Prepare-se, ou alegre-se. Alegre-se, alegre-se, porque você vai ter que fugir para uma terra distante, exilada, e vai viver no Egito com o seu filho Jesus e o seu marido José, escapando da sanha de Herodes. Alegre-se, porque você vai ver o seu filho sofrer e apanhar sob chicote
o chicote dos soldados de uma nação imperialista que vão surrar as costas do seu filho, e você vai ver o seu filho padecendo. Prepare-se e alegre-se. Alegre-se, Maria, porque você vai ver o seu filho morrendo a mais terrível de todas as mortes, que é a morte de crucificação. Alegre-se, Maria. Deus colocou o olhar sobre ti e vai te dar um presente. Por isso se alegre. E sabe qual é o presente que você vai receber? Você vai ser testemunha ocular da caminhada e do sofrimento do seu filho até que ele morra, e você vai acompanhar a rejeição, você vai acompanhar o desprezo, o descaso, você vai ouvir quando ele estiver presente, ou pregando e falando, e você vai estar presente, você vai ouvir o sorriso meio de lado, escarnecendo o que as pessoas vão fazer contra ele. Alegre-se, Maria, sua vida vai ser perturbada. E qual é a reação dela? Qual é a reação de Maria quando ela ouve? A reação de Maria é: eu sou escrava. Essa palavra grega aqui, serva, é escravo mesmo, escravo. Escravo, não é escravo, forma de falar não. Escravo, que faziam com os negros no Brasil antes da lei da rainha Isabel. Escravo, eu sou escrava. Eu me disponho a ser escrava de Deus. E tenho alegria de partilhar a sorte e a dor dele. Muito obrigado, anjo, porque você me considerou, e o Senhor me considerou apta para repartir a sorte de Jesus. Porque essa é a reação de quem ama. Quando a gente quer bem, isso não é só com Deus não, é com tudo. Quando a gente quer bem, o nosso amigo não é um estorvo. Quando a gente quer bem, um pedido de um amigo não é uma chateação. Ontem à noite eu fui pregar em Florianópolis, saí daqui à tarde, fui pregar em Florianópolis, cheguei em Florianópolis às 4:30 da tarde, tomei um banho, fui pregar no culto, depois fui comer uma pizza com o pastor da igreja. Eu sei que quando cheguei no hotel de volta, já era 1h da madrugada e eu tinha que pegar o avião hoje às 6 da manhã. Tinha que acordar às 5. Aí eu falei pro pastor lá, pastor, não precisa ir comigo para o aeroporto, deixa que eu pego um táxi. Muito cedo, 5h da manhã, não precisa, deixa que eu vou de táxi. Aí ele falou assim para mim: não, Ricardo, me dê o privilégio de ir com você para o aeroporto hoje de manhã. Eu falei: privilégio? Domingo de manhã? Isso é castigo. Nossa, domingo de manhã, aquele soninho da madrugada, você vai abrir mão? Me dê a oportunidade de ser uma bênção na sua vida. Olha o que foi que ele disse para mim. Quer dizer, o que para mim era sacrifício, para ele era oportunidade de servir. Por quê? Porque quer bem. Porque quer bem. Quando a gente quer bem, quando a gente ama, não é um estorvo, não é um sacrifício. É gostoso. Deixa eu dar um outro exemplo. Minha mãe morreu de câncer faz 2 anos. Foi um processo longo, difícil. Num período em que o meu irmão, que cuidava dela, teve câncer de esôfago na mesma época. Meu irmão caçula, que estava cuidando da minha mãe. E o pessoal da igreja Bethesda, lá de Fortaleza, as mulheres, Ministério de Mulheres, preparou um rodízio. Eles fizeram uma escala para ficarem 24 horas cuidando da minha mãe, servindo de enfermeira, massageando as pernas, lendo a Bíblia, cantando, 24 horas. Minha mãe não estaria sem assistência a hora nenhuma. Uma revezava a outra. Porque sabia que eu estava aqui, não tinha condições, meu pai é um inválido, não tinha condições de cuidar da minha mãe. E elas fizeram isso. E um dia eu estava aqui em São Paulo, minha mãe passando muito mal, eu tive que pegar um avião às pressas para ir para lá. Eu cheguei em Fortaleza, minha mãe morava em Fortaleza. Eu cheguei em Fortaleza, já era 11 horas da noite. Quando cheguei às 11 horas da noite, uma das senhoras da igreja estava ao lado da cama, no leito do hospital da minha mãe. Quando eu entrei, eu digo muito obrigado. Fiz assim com a mão, digo muito obrigado. Quando eu disse muito obrigado, ela disse: pastor, me dê o privilégio de ser uma bênção na sua vida. É privilégio para mim. Aí eu fiquei pensando assim, mas que privilégio? 11 horas da noite, era para estar em casa, não era para estar aqui.
Que privilégio é esse? É porque quando a gente ama, quando a gente quer bem ao outro, servir não é um estorvo, servir não é uma atrapalhação. Por isso que quando o anjo chega para Maria e diz: eu vou precisar de você para um projeto de Deus, e o projeto de Deus vai custar caro, vai ser pesado e vai ser difícil. Mas a reação de Maria não é: escolhe outra. A reação dela é: Senhor, eu sou escrava de Deus, e sou escrava voluntariamente, porque quero. Cumpra-se em mim, faça em mim. Agora, isso é importante a gente pensar, porque nós temos que pensar na nossa espiritualidade, no nosso relacionamento com Deus. Você sabe por quê? Porque às vezes eu sinto que Deus é uma atrapalhação na nossa vida, atrapalha a nossa programação. Fica imaginando assim o diálogo do marido com a mulher no domingo. Às vezes eu fico imaginando esse diálogo. A mulher chega para o marido e diz: meu filho, vamos para a igreja. Eu estou tão cansado, esse negócio de igreja enche o saco. Aí a mulher diz assim: mas meu filho, é para que a nossa casa seja abençoada. Aí o marido diz: tem que ir, né? Então tá bom, eu vou. Ou então a mulher chamando o marido dizendo: meu filho, vamos para a igreja hoje, porque senão a gente abre uma brecha e o diabo amaldiçoa nossos filhos. Então tá bom, eu vou. Entendeu? Essa relação com Deus, que Deus é assim, a gente tolera Ele porque a gente não quer ir para o inferno. Entendeu? Tolera porque não quer ir para o inferno. Eu, quando era menino, a gente tomava um xarope que chamava-se emulsão Scott. Era óleo de fígado de bacalhau. Vocês que são novos, vocês não sabem como vocês são bem-aventurados. Tem umas coisas da minha infância que não tem mais. Por exemplo, bota ortopédica. Não tem mais. Quando a gente era menino, usava bota ortopédica para os pés não ficarem chatos. Eu não vejo mais ninguém usando bota ortopédica. E eu fico revoltado. Eu vou agora começar a implementar uma onda da bota ortopédica para corrigir os pés dos meninos. E a tal da emulsão Scott. Vocês não sabem como era horrível. Era um vidro assim, meio amarelado, que tinha um moleque carregando um bacalhau nas costas, assim, enorme. E a cara dele, a cara do menino, era cara de mal, era cara assim de sádico. Porque diziam naquela época, eu não sei de onde tiraram isso, porque que esse remédio era tão milagroso, que curava tudo. Fortalecia os ossos, curava gagueira, era um remédio milagroso. E minha mãe tinha uns deste tamanho, para mim e para o meu irmão. Nossa. E ela tinha lido num almanaque que tinha que tomar em jejum. Então quando a gente acordava de manhã, antes de qualquer coisa, vinha aquela colher de sopa com emulsão Scott. A gente fechava o nariz, fechava os olhos, abria a boca. Era tortura, era uma coisa horrível. Às vezes eu fico sentindo que o nosso relacionamento com Deus é meio tomar emulsão Scott. Entendeu? A gente aguenta Deus assim, essas coisas de Deus, meio a contragosto. É um estorvo na nossa vida, chateia, não é alegria. Deus dizia assim: eu preciso de você. E a gente dizia: ó Senhor, muito obrigado por ter me considerado digno. Não. Escolhe aqui do vizinho, aqui do lado. Obra missionária, projeto de Deus. Legal aí pra ti. Pra mim, eu não quero essas coisas assim, que atrapalha, entendeu, pastor? Tem que ganhar a vida. Eu e minha mulher temos que ripar muito, que a gente tá construindo a nossa história. E é primeiro em casa, depois quando sobrar tempo, entendeu? E aí a gente vai pro culto com essa atitude, e Deus diz assim: não. Eu não quero. Assim eu não quero. Se o nosso relacionamento com Deus é tomar óleo de fígado de bacalhau, Deus não quer. Deus diz assim: não, eu não quero isso. Não precisa orar. Não precisa ir para a igreja, não. Precisa. Não é obrigado. Porque relacionamento é de amor, não é obrigado. Deus é amor e só entende relacionamentos baseados em amor. Não é obrigado. Aliás, teve uma época em Israel que o povo de Israel se reunia para adorar a Deus, e Deus dizia assim: eu estou até com ânsias, náuseas. Quando eu vejo o culto de vocês, eu não quero esse culto. Esse culto me aborrece. Esse culto não é isso. Eu não quero isso. Vocês estão fazendo por obrigatoriedade. Estão fazendo por uma outra relação.
que é diferente do que Maria demonstrou na sua espiritualidade. Maria, você foi agraciada por Deus. Senhor, cumpre em mim. Aleluia. Eu quero. Mas vai custar caro. Não para quem ama. Para quem ama não é caro. Para quem ama é bênção. É privilégio. A segunda coisa que me chama muita atenção nessa espiritualidade de Maria é que quando nós amamos a Deus, nós não temos medo da vontade de Deus. A gente não tem medo de Deus e da vontade de Deus. É muito interessante que a segunda palavra que o anjo diz para Maria é: não tenha medo. Versículo de número 30. Não tenha medo. Deus vai precisar de você, mas não tenha medo. Que coisa linda. Porque o amor de Deus é a base do nosso relacionamento. E quando a gente tem alguém que a gente ama, a gente não tem medo da vontade dele. Vontade de Deus. A vontade de Deus vai se cumprir na tua vida, Maria. Aí ela diz assim: cumpra-se. Porque o anjo disse, e não precisa ter medo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem medo da vontade de Deus, que são distorções do caráter de Deus na nossa cabeça, né? A gente tem medo disso. Olha, você precisa fazer a vontade de Deus. Aí a pessoa diz assim: e se Deus me chamar para eu ser enfermeira de um leprosário da Amazônia? Eu morro de medo de entregar minha vida para Deus. E se Deus me pedir isso assim, assim, assim? A gente não tem medo de Deus. Semana passada eu estava pregando em Montes Claros, norte de Minas. Foi muito interessante essa experiência, porque eu não conhecia o norte de Minas, região extremamente necessitada do Brasil. Eu fui pregar lá. Calor, 37 graus, seco o ar. E eu não sabia que uma pessoa estava levando mensagens gravadas minhas e tocando numa rádio de Montes Claros. Eu não sabia, tinha a menor ideia. E quando eu cheguei em Montes Claros, um monte de gente: pastor Ricardo, muito obrigado, muito obrigado. Olha, você está sendo meu pastor à distância. E eu digo, como? Porque tinha uma pessoa, um empresário, que pegava as mensagens aqui sem dizer nada pra gente e tocava lá na rádio. Aí aproximou-se uma mulher de mim. Ela disse: pastor, eu e meu marido estávamos enfrentando uma crise na nossa casa, de doença. Meu marido desempregado. Nós estávamos perdendo tudo. E eu, naquela angústia, o senhor estava pregando sobre a vontade de Deus para a nossa vida. E uma frase que o senhor pregou é a minha frase do coração. O senhor disse na sua mensagem assim: Deus é bom, Deus é sábio demais para errar. E Deus é bom demais para desejar o nosso mal. Deus é sábio demais para errar. E Ele é bom demais para desejar o nosso mal. Ela disse: na hora em que eu ouvi essa frase na rádio, veio uma paz sobre a minha vida, uma determinação. Porque todas as vezes que eu enfrentava lutas, eu me lembrava: Deus é sábio demais para errar, e Deus é bom demais para desejar o meu mal. Portanto, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Quando o anjo chegou para Maria e disse: virgem, você é agraciada por Deus, e Deus vai usar a sua vida. Ela não titubeou, ela não errou, ela não teve medo. Ela disse: cumpra-se em mim. Por que Maria disse: cumpra-se em mim? Porque ela sabia que Deus é sábio demais para fazer besteira, e Deus é bom demais para desejar o nosso mal. Deus nunca deseja o nosso mal, e Deus nunca erra, porque Deus sabe o que está fazendo. E quando Deus age, Ele sempre age, porque a Bíblia Sagrada diz: eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, não são pensamentos de mal, são pensamentos de bem, para vos dar, para dar a cada um de vocês um fim que é desejável. Agora, quando a gente tem visitações de Deus e tem culpa no cartório, ou não conhece o caráter de Deus, as visitações de Deus podem ser perturbadoras. Algumas pessoas na Bíblia tiveram visitações de Deus, e quando eles tiveram a visitação de Deus, ao invés de reagirem como Maria reagiu, reagiram o contrário. Por exemplo, Jacó, que era cheio dos esquemas, cheio das pilantragens.
Quando ele viu Deus, sabe qual foi a expressão de Jacó depois que viu Deus? Vi Deus face a face, e minha vida foi poupada. Ora, um cara como Jacó deu graças a Deus ter pelo menos saído empatado. Jessé, o pai de Davi, recebeu uma vez a visita de Samuel, que era profeta e sacerdote, que vinha em nome de Deus. E quando ele viu, Jessé viu o profeta Samuel lá à distância, ele da casa dele já foi gritando: é de paz a tua vinda. Deus vindo me visitar tem que ter alguma coisa. Se Deus visitasse a sua vida, você ia se sentir perturbado, cheio de medo? Nós não temos medo da visita de Deus, porque a vontade de Deus para a nossa vida é sempre boa, sempre perfeita e sempre agradável. Romanos capítulo de número 12. Eu estava com o Vili, meu genro, num grupo de discipulado em Curitiba, 10 dias atrás. Eu, o Vili, a Carolina, minha filha também, um grupo de discipulado. Ele tem um amigo lá em Curitiba, que é policial do departamento de narcóticos da Polícia Civil do Paraná. E a gente estava no grupo de discipulado, umas 20 pessoas, numa fazenda, num sítio, ali meditando, orando, e de repente chega um camburão escrito narcóticos e desce um policial com uma 45 na cintura. E quando ele desce com aquela roupona preta, o outro do lado, algumas das meninas já começaram a se tremer, ficaram brancas. O que é que está acontecendo? Mas quando eu olhei para o Vili, ele estava sorrindo, porque era amigo dele que vinha chegando. Quer dizer, a presença do policial ali não era ameaçadora para ele, Vili, porque era um amigo dele. Não era uma visitação que causava constrangimentos. Maria recebe uma visita de Deus, e ao invés de ficar perturbada, o que vai acontecer com a minha vida? O que vai ser de mim? Como vai ser? Ela é de paz, porque eu conheço o caráter dele. E eu sei que quando Deus põe a sua mão sobre a vida de alguém, ela não é amedrontadora, não traz pânico e nem me desestabiliza. Pelo contrário, me centra, guia a minha vida. Você quer visitas de Deus? Porque na verdade nós não queremos. Nós queremos manter as nossas zonas de conforto cercadas. A gente cria uma zona de desconforto cercada e diz para Deus: você não pode entrar aqui, porque uma visita sua vai me desestabilizar. Uma visita sua vai tirar a minha zona de conforto. E eu tenho medo de me lançar na dimensão do desconhecido, apenas segurando na sua mão. Deus chamou Maria e diz: sai da sua zona de conforto e venha comigo numa jornada que eu vou mostrar para você. A única segurança que você vai ter é a minha mão segurando na sua. E qual é a reação da Virgem? Cumpra-se em mim, eu sou escrava do Senhor. Por último, quando nós amamos, não temos medo de nos dar inteiramente a quem nós amamos. Ela disse: como é que vai ser isso? Eu sou virgem. Como é que vai ser? E o Senhor diz: eu vou precisar da sua virgindade. Queridos, para uma mulher naquela época abrir mão da sua virgindade, 2000 anos atrás, tentem se situar nessa cultura de 2000 anos atrás, extremamente conservadora, extremamente tradicional. Eu vou precisar do seu corpo, eu vou precisar do seu ventre, eu vou precisar de você toda. E qual é a reação dela? Cumpra-se em mim. Eu vou precisar da sua reputação, eu vou precisar do seu futuro dentro dessa comunidade, eu vou precisar que você abra mão do que você tem mais precioso. E ela diz: cumpra-se em mim. Tem uma expressão nas igrejas evangélicas que diz assim, quem já foi em igreja evangélica sabe o que eu estou dizendo. Independente de ser batista, presbiteriano, Assembleia de Deus, é quase que um jargão. Quando termina o culto nas igrejas evangélicas, invariavelmente os pastores fazem um apelo. E no apelo os pastores geralmente usam essa frase: entregue sua vida para Deus. Você já deve ter ouvido essa frase, né? Entregue sua vida para Deus. Um desses dias eu estava pensando, o que é que isso significa? O
que de fato significa eu dizer para Deus, eu vou entregar minha vida para ti? Eu acho que Maria, nós temos um lampejo do que significa isso. Nós temos uma ideia, é apenas uma réstia de luz, para que a gente entenda a amplitude do que significa essa frase, entregar minha vida para Deus. Que na verdade, essa mulher foi convocada para entregar o que ela tinha, o que ela era. Na verdade, ela estava entregando a Deus e rendendo a Ele, rendendo nas mãos de Deus a possibilidade de um futuro feliz, que ela própria poderia desenhar com seu maridinho. Ela disse, não, eu quero cumprir a tua vontade. Isso é entregar a vida a Deus. É quando nós abrimos mão de sermos os gerentes do nosso futuro. Entregar a vida a Deus é quando eu rendo a Deus a possibilidade de ser feliz à minha maneira. Eu agora quero que o Senhor seja o gerente, o personal trainer da minha vida. Personal trainer. O que é personal trainer? Que treina você. Você treina não física. Tem um personal trainer nas academias de ginástica. Deus vai ser o meu personal trainer. O que Ele disser eu faço. As instruções que Ele der eu sigo. O caminho que Ele falar eu quero andar. É isso, entregar a vida para Deus. O que é render a minha vida a Deus? É dizer que de agora em diante as balizas, a bitola, vocês sabem que trem tem bitola, que são os trilhos. O que vai dar os trilhos da minha vida são as verdades da tua palavra. Isso é render a vida a Deus. É eu dizer assim, eu abro mão de fazer aquilo que eu entendo para procurar entender o que tu queres para a minha vida. Essa é a expressão de Maria. Cumpra-se em mim, faça em mim, eu quero obedecer a ti. Render a Deus é dar a Ele o direito, inclusive, de me corrigir no dia que eu sair dos seus princípios. Isso é entregar a sua vida a Deus. É eu dizer assim para Deus, Deus, eu estou entregando a ti a gerência da minha vida, o gerenciamento dos meus dias, para que com as verdades da tua palavra eu possa guiar e balizar minha vida. E se algum dia eu sair da linha, eu te dou o direito de me chamar de volta para o teu projeto e para o teu propósito. Quem faz assim, legitimamente entregou sua vida para Deus. Então, por exemplo, eu sou muito grato porque você só entrega o que você tem de melhor se você confia no outro. Deus chamou para Maria e disse assim, eu quero o seu ventre, o seu sexo. Eu quero que você gere, a sombra do onipotente vai vir sobre você e você vai ficar grávida. Eu quero isso. Queridos, você tem que confiar. Você tem que confiar. Para fazer uma entrega dessa, você tem que confiar. De Deus dizer assim, eu quero mostrar para você um caminho excelente. Aí você diz assim, eu confio. Está aqui o direito de você administrar a minha vida daqui para frente. É muito lindo isso. Quer dizer, é preciso ter uma postura de total confiança naquilo que o outro está propondo e está dizendo. A minha pergunta hoje é a seguinte: até que ponto o nosso conceito religioso está obscurecendo a espiritualidade bíblica, que é lindamente mostrada para nós pela Virgem Maria? De dizer, cumpra-se em mim, meu Deus, é isso que eu quero. Você já fez isso com a sua casa? Você já fez isso com seus filhos? Mulheres, vocês que estão grávidas, você já fez isso com a criança que você está carregando no seu ventre? De dizer assim, Deus, essa criança que eu carrego no meu ventre, eu abro mão do direito de desejar para ela o que eu quero, e eu quero que seja feita na vontade dessa criança a tua vontade. Você já fez isso com seus filhos? Você já fez isso com a sua empresa? Com seus dias, com a sua vida, com as decisões que você tem que tomar, coisas que você tem que dizer, e dizer, Deus, cumpra-se em mim? Já fez isso? Pois você precisa fazer. Caso contrário, você ainda não conheceu o que legitimamente significa ser servo
de Deus. Maria disse: eu sou escrava, serva de Deus, cumpra-se em mim segundo a sua vontade.